A história da Expresso Brasileiro, parte 2. E a luta de Manuel Diegues para conseguir importar os seus ônibus. Manuel Diegues não deu mostras de ter mudado sua opinião sobre a necessidade de reequipar suas linhas unicamente com ônibus Colt importados. Manuel Diegues enviou um ofício diretamente ao presidente da República, contando da importância da Expresso Brasileiro e do papel que a empresa desempenhava no cenário do transporte rodoviário de passageiros no país. Segundo uma versão não confirmada, o ofício teria sido entregue pessoalmente por Manuel Diegues ao presidente Juscelino em audiência no Palácio do Catete, no Rio de Janeiro, mas não produziu o resultado esperado. No livro Jogo Duro, de 2007, no qual biografa o dirigente esportivo João Avelange, o jornalista e escritor Ernesto Rodrigues sustenta que naquela audiência, para satisfazer os políticos pedistas, Juscelino formalmente determinou ao então ministro da Fazenda, José Maria Alckmin, que autorizasse a importação dos ônibus. Só que tão logo seus satisfeitos correligionários se retiraram do catete, o presidente meteu o documento numa gaveta, presenteando-os depois ao advogado da Aviação Cometa, que não era outro senão João Avelange, com quem mantinha laços de amizade desde os tempos em que eram estudantes. Também é possível que Juscelino, naquela hora, simplesmente não tinha cabeça para questões alheias à construção da nova capital e à implantação da indústria automobilística. O fato é que o assunto continuou se arrastando interminavelmente até que um dia Manuel Diegues, no limite da exasperação, resolveu usar o telégrafo como quem dá a última cartada, já agora ameaçando interromper operações e empregando termos duros que denotavam impaciência e bem poderiam ser recebidos como impertinentes por Juscelino. Dirigiu-se novamente ao presidente. Excelentíssimo senhor Dr. Juscelino Kubitschek, Expresso Brasileiro Viação Limitada. Após detido exame das condições do material rodante de suas linhas de ônibus, que tornarão impraticável a operação dos serviços de transporte de passageiros intermunicipais e interestaduais, com eficiência e segurança do grande público servido, em razão de haver excedido em muito tempo sua vida útil, e em face das contínuas negativas da carteira de importação em conceder as licenças solicitadas para a renovação da frota e peças vitais, tomou a grave deliberação, ditada pelas circunstâncias, de suprir a totalidade de ditas linhas de ônibus, e isso o fará com fundo pesar, desencanto e mágoa, pois como empresa pioneira dos modernos meios de transporte rodoviários, vem ela lutando há mais de 3 lustros em prol da causa que abraçou, conquistando a posição de uma das maiores organizações rodoviárias sul-americanas. Em verdade, tem a empresa responsabilidade pelo transporte de 500 mil pessoas mensalmente, cobrindo seus veículos, quilômetros de estradas por mês. Tudo quanto fez ou foi sem qualquer ajuda governamental e com recursos particulares próprios. Não goza de subvenção nem isenção tributária, paga à União, Estado e municípios mais pesados tributos, manda a lealdade que se diga que a política mantida para o transporte rodoviário só poderia conduzir à presente situação catastrófica, porque de um lado as tarifas assoladas pela compreensão demagógica e eleitoreira não são reajustadas segundo o real custo da operação dos serviços, impedindo que se criem fundos para a renovação dos equipamentos. De outro lado, se fossem reajustadas em base real,
tornar-se-iam proibidas para o bolso dos usuários, impossibilitados de enfrentar preços altos em razão da sobrecarga do custo de aquisição de veículos, peças e sobressalentes afetados pelo ágio cambial e pelo crescente aumento dos combustíveis e acessórios em geral, e ainda a elevação contínua da mão de obra como decorrência da inflação. As perspectivas da política cambial e as tarifas alfandegárias tornam ainda mais sombria a situação futura das empresas rodoviárias em face da desigualdade de tratamento em comparação com outros ramos de transportes, como o aéreo, o ferroviário e o marítimo. E se esses outros ramos de transportes, gozando de subvenção, isenção tributária e de direitos alfandegários, e importando pelo ágio oficial, apresentam acentuados déficits, há que reconhecer o governo que só por verdadeiro milagre, fruto da abnegação e sacrifício, lograram as empresas rodoviárias manterem-se. Milagre, porém, agora impossível de perdurar ante o regime de asfixia a quem vêm sendo submetidas, com se lhe negar direito à importação de material só possível ágil quinta categoria e sem esperança de salvação. Porquanto o projeto regime tarifário cambial obediente à política de proteção à indústria automobilística ainda não nasceu e nem produzirá ônibus, manterá essa onerosa e arrasadora desigualdade de tratamento. Para acelerar funerais às empresas rodoviárias, os departamentos controladores lhes negam reajustes de tarifas ou os concedem em subníveis iníquos. Só resta lastimar que o governo de Vossa Excelência, fundado no binômio transporte e energia, tenha que assistir ao colapso dos transportes rodoviários, cujas empresas que os operam têm, até aqui, sustentado os serviços comendo sua própria carne, tanto vale dizer, cobrindo déficits com o consumo das frotas de veículos sem meios financeiros para renová-las. Manuel Diegues, gerente-diretor. A resposta do presidente a esse longo desabafo nunca veio. Os guichês da carteira de comércio exterior do Banco do Brasil continuaram se abrindo gentilmente para o dono do Expresso Brasileiro, mas apenas para receber seus insistentes pedidos de informações que eram invariavelmente respondidos com, por enquanto, nada de sempre. Todavia, existe ainda a versão também não confirmada de que Manuel Diegues, recorrendo mais tarde a poderosos políticos pedecistas de São Paulo, conseguiu sensibilizar a Cassex, que acabou autorizando a importação dos ônibus GM. Conta-se que os ônibus desmontados e acondicionados em grandes caixotes chegaram a ser desembarcados no Porto de Santos. A montagem das partes teria sido feita a céu aberto em prazo recorde, mas quando já estavam prontos para rodar, os veículos tiveram de ser recolhidos de volta aos armazéns da alfândega, por força de uma liminar concedida à aviação Cometa. Ainda aqui, subsistem mais duas versões. A primeira de que Diegues novamente buscou a interferência de políticos e amigos influentes e obteve outra vez a liberação dos ônibus. A segunda, que só conseguiu desembaraçar 2 solitários veículos, os quais foram postos para rodar na linha São Paulo-Rio. Esta última parece ser a versão mais consistente, uma vez que a propaganda veiculada pelo Expresso Brasileiro naquele período, na década de 1950, focalizava insistentemente os moderníssimos GM Coach, utilizados pela empresa naquela rota, mas deixava de informar que, na verdade, só 2 horários diários em cada sentido estavam sendo operados. Independentemente de qual versão seja mais próxima dos fatos, é inquestionável que a crise decorrente da longa pendência com a Cassex
em torno da importação dos ônibus norte-americanos fez com que o Expresso Brasileiro, até pouco tempo antes apontado como modelo de transportadora, começasse a perder fôlego. A partir daí, enquanto esteve sob a administração do fundador, nunca mais conseguiu se recuperar do baque sofrido. No início da década de 1960, depois de tanto procurar uma saída para a companhia, Manuel Diegues se deu por vencido e abriu mão do negócio. Nos anos seguintes, a empresa passaria pelas mãos de vários empresários, todos atraídos pelo grande potencial representado pela sigla EBVL. Mas todos, igualmente, batidos pelo soverduro de recursos que a transportadora se transformara. Menos um. Em 1966, o empresário Antônio Romano, dono da Aviação Ipiranga, que operava no urbano em São Paulo, fechou um dos grandes negócios de sua vida, a compra do Expresso Brasileiro. A transação provocou o mesmo ceticismo que se tornara comum desde a capitulação de Manuel Diegues. Na época, a transportadora continuava fazendo unicamente a linha São Paulo-Rio, mas o nome se mantinha conhecido e bem reputado em todo o país. Assumindo a nova operação, Romano e seus 3 filhos começaram imediatamente a definir e colocar em prática estratégias para revitalizar a empresa e recuperar a tradicional qualidade dos seus serviços. Laurindo Romano, o filho mais velho, foi destacado para assumir a direção da companhia. O quadro começou a mudar. Lentamente, o Expresso Brasileiro conseguiu recuperar-se e retomar o espaço perdido no mercado. Não obstante as eventuais oscilações no volume de passageiros no eixo Rio-São Paulo e principalmente a acirrada competição entre as empresas que operavam o trecho. Em meados da década de 1980, Laurindo Romano decidiu não só investir pesado na renovação da frota, como dar uma sacudida no conceito de transporte de passageiros. Tinha consciência de que naquela altura a marca Expresso Brasileiro estava de novo consolidada, mas reclamava a implementação de ações de modernização e atualização para manter o bom atendimento. Comprou então 60 unidades do mais moderno chassi da Scania e encomendou a Nielsen a mais avançada carroceria. Com poltronas mais elevadas em relação ao corredor, os ônibus proporcionavam uma vista panorâmica aos passageiros. A preferência deles pelos novos veículos deu novo impulso à empresa. A Expresso Brasileiro começou a crescer de novo e se tornar novamente ameaça à aviação cometa no trajeto Rio-São Paulo. Em 3 de novembro de 1976, a Expresso passa de sociedade anônima para Expresso Brasileiro Viação Limitada, prova de sua recuperação e expansão. A disputa era bonita de se ver na estrada. Numa época, eram os Morubixabas da Cometa, quando os Turbo Jumbo da Ciferal e mais tarde os Dinossauros, também da Ciferal, e os Flechas Azuis, encarroçados pela própria Cometa através da CMA, eram destaque. A Expresso Brasileiro não ficava para trás com suas várias séries de diplomatas. Nos próximos vídeos, vamos conhecer mais sobre o diplomata da Expresso Brasileiro e, claro, o magnata. E você, conhecia a história da Expresso Brasileiro? Deixa seu comentário, deixa seu like, se inscreva no canal Rádio Ônibus e compartilhe esse vídeo.